Revisar um texto não é tarefa simples, em especial para o escritor iniciante. É uma tarefa que envolve, sobretudo, retomar as características do contexto de produção já definido e ajustar o texto ao leitor suposto, ao portador em que será publicado, ao lugar em que circulará, às finalidades que o orientaram e, inclusive, ao gênero no qual será organizado. No processo desse ajuste, o escritor precisa alternar-se entre ser produtor e ser leitor do seu próprio texto, colocando-se no lugar de um outro que nem sempre conhece bem e que precisa compreender o que foi dito com clareza. Assim, atua relendo trechos para corrigi-los, ajustá-los e reescrevê-los, com a intenção de tornar o texto cada vez mais adequado. É esse trabalho que será focalizado nas atividades que veremos a seguir, destinadas à revisão final de relatos pessoais de experiência vivida. Então, o que nós vamos fazer hoje? É uma aula que ela vai ter 3 partes, tá? Vocês vão... nós vamos ler 2 textos. Tem um texto aqui, que é o texto da Shayla, viu, Shayla? Eu escolhi o seu relato. Sabe o que eu achei, Shayla? Para vocês também, gente. Eu achei que o texto da Shayla, ele tinha um pouco do texto de todo mundo. E era um bom texto para ajudar a gente a aprender mais sobre o relato. A escolha de um texto para ser revisado no coletivo não é aleatória. O texto deve ser representativo das necessidades de aprendizagem de toda a turma. No caso do gênero relato pessoal de experiência vivida, a presença do autor é imprescindível e isso deve ser comunicado a toda a classe. Então, nesse primeiro momento, eu vou ler o texto e nós vamos pensar dicas de como melhorar esse texto. Todo mundo vai ajudar a Shayla a melhorar o texto. Todos nós faremos isso. No segundo momento, nós vamos escrever esse texto de novo, corrigindo. E no terceiro momento, vocês vão, com um trecho de um texto de outra criança, vocês vão revisar. Sozinhos, aí pensando no que nós vamos aprender aqui juntos, no coletivo. Tudo bem? Revisar um texto requer um conhecimento de toda a situação de produção, especialmente do gênero em questão. Por isso, ter um texto bem escrito como referência é um apoio aos escritores iniciantes, mas não só para eles. Escritores proficientes também se valem desse recurso. Eu amo dançar balé. Jéssica, 10 anos. Gostaram desse texto, da Jéssica? Quando ela tinha 9, o quê? O quê? Então, aí quando ela tinha 9, o que a gente descobriu? O que aconteceu quando ela tinha 9? A mãe Dela conseguiu levou ela para a escola. Agora eu vou ler o outro texto, que é o texto da Shayla, e depois a gente vai relendo, vai conversando sobre os 2 textos, tá bom? Quando eu caí da bicicleta com a minha amiga, é o título do relato da Shayla. No dia 2 de outubro, eu fui andar de bicicleta lá na minha rua. Aí a minha amiga falou: Shayla, me leva na sua bicicleta? Aí eu falei: tá bom. Aí a gente estava andando muito bem. Aí ela foi me levar. Aí um carro estava passando. Aí que o carro estava virando, a gente bateu nele. Eu virei mortal, a minha amiga bateu na roda do carro, aí a gente não se machucou. A gente foi brincar. Vocês gostaram? Uma vez lidos os textos, é hora de começar a estudar os aspectos que precisam ser trabalhados com a classe. Isso resultou de uma análise prévia que orientou, inclusive, a escolha do texto a ser revisado. O primeiro aspecto que será tratado é a maneira como se pode orientar o leitor sobre o tempo em que aconteceram as experiências relatadas. Olhando para os 2 textos, pensando no texto da Jéssica e no texto da Shayla. Esse texto aqui, vocês perceberam, ela vai contando uma história que acontece ao longo de um período, não é isso? Ó, como que a gente vê isso? Quando que começou o relato da Jéssica? Quando eu 4 anos, já sabia o que queria ser quando crescer. Isso. Então, começou, quando ela tinha 4 anos, ela começa contando o que ela queria ser. O que ela queria ser quando ela crescesse? Dançar balé. Dançar balé. Vão acontecendo várias coisas na vida dela. Essas coisas acontecem por um período na vida dela, vocês perceberam? Quando ela tinha 4 anos... Qual o outro período? É num período só?
Num dia só que acontece tudo com ela, que ela consegue? Não. Com o desenvolvimento do trabalho, do olhar observador, a capacidade de análise que vai se constituindo no coletivo amplia-se e mais alguns arriscam participar. Tudo bem. Quando fiz 8. Quando ela conseguiu? Quem quer falar? Levanta a mão. A revisão de um texto também se organiza em função do que se pretende dizer ao interlocutor. Nesse sentido, em especial quando se trata de um relato de experiência realmente vivida pela própria pessoa que escreve, a complementação de informações pela autora é indispensável. Conseguiu dar um salto mortal caindo da bicicleta? Ou quando foi? Eu fiquei em dúvida, não dá dúvida quando a gente lê aqui, olha. No dia 2 de outubro, eu fui andar de bicicleta lá na minha rua. Aí minha amiga falou, Shayla, me leva na sua bicicleta? Agora ela falou que ia deste ano, mas antes dela falar, a gente sabia pelo texto? Dá para saber que ano que aconteceu? Não. Por que não dá, que eu quero saber? Não está escrito aqui, né? Pode ser 2 de outubro de 2009. 2008. 2008 podia ser, porque ela tem bicicleta. Desde que ano que você tem bicicleta? Desde 8 anos. Desde 8 anos. Então a gente não fica claro pelo texto. Vocês vão me dar uma ideia para a Shayla? Como que eu vou escrever isso? Onde que eu vou escrever isso também? Que a Shayla falou que foi deste ano. No dia 2 de outubro, onde que eu vou escrever? No dia 2 de outubro desse ano. Desse ano? Então, nós vamos colocar assim, no 2 de outubro eu vou colocar uma flechinha aqui para escrever. Então, a ideia da Shayla é escrever desse ano, tá bom? No dia 2 de outubro desse ano, já explica que é esse ano, né? Se eu li o texto este ano, eu já vou saber. Revisar um texto é uma prática que está extremamente ligada ao que se quer dizer e, portanto, o interlocutor, que é o leitor do texto, precisa ser lembrado o tempo todo. Nesta hora, a professora assume o lugar de uma interlocutora privilegiada, que se coloca, sempre que necessário, no papel de leitora do texto produzido pela aluna. Agora eu vou querer que alguém faça uma pergunta para a Shayla. Se não entendeu o pedaço que eu li, pergunta para a Shayla que a gente já completa, tá? Então vamos lá. Shayla, me leva na sua bicicleta? Aí eu falei, tá bom. Aí a gente estava andando muito bem, nesse pedaço. O que aconteceu aqui? Quem que estava andando? Porque ela pediu carona. Quando a gente pede carona de bicicleta, como que a gente vai? Poxa, agora deixa eu te levar, né? Aí eu falei, tá bom. Aí o carro tava descendo, tava virando. Aí ela pegou impulso e a gente descemos e a bicicleta tava sem freio. Ah, então tem mais coisa aí que você não me contou. Por isso que eu fiquei na maior dúvida desse texto. Olha, a necessidade de esclarecer os fatos para o leitor traz à tona o trabalho com um outro conteúdo discursivo. A necessidade de completação de informações que foram omitidas, mas que são fundamentais para a compreensão do texto. Assim, o que você acha? Ó, eu fui... Aí a gente estava andando muito bem. Aí ela foi me levar. Eu fui na garupa e a Renata... Foi dirigindo. Ou dirigindo. Tem dois jeitos aí. Alguém aí dirigindo. Alguém aí está falando dirigindo. E outra pessoa falou, foi dirigindo. E eu que falei. Uma vez decidido o que precisa ser incluído, pode-se pensar na maneira de redigir. Uma vez consideradas as possibilidades que são adequadas, a escolha por uma delas é uma questão de estilo. A gente bateu nele. Fica claro como foi essa batida? Você falou, eu pensava que era de frente. Quem mais acha alguma coisa que não está escrito ali? Pensava que também tinha quebrado Tinha quebrado a bicicleta, parece que bateu de frente, que foi tão forte, né? Mas ela vai explicar melhor isso. Que bateu de frente e ia pular da bicicleta. Como que esse carro estava passando? Vocês entenderam isso, gente? Será que ela estava andando onde? Que esse carro... Na garagem, eu estava saindo da garagem. Estava indo devagar, saindo? Como que ele estava passando? Ficou claro aí? Indo pra casa dele. Porque você pensou que ela se machucou toda porque o carro estava andando bem correndo, né? Na sua cabeça. Na minha cabeça, eu falei, será que ela estava bem no cantinho, o carro foi pro canto, assim, de repente pegou-as no canto? Eu fiquei com essa dúvida. Então vamos perguntar pra Shayla. Qual a dúvida que você ficou, Gabriel?
Olha lá, o do Gabriel tá com a dúvida. Pera aí que você vai esclarecer. Na rua dela, eu fico na minha avó, que é na rua dela. Aí tem uma curva assim, que tem uns carros que descem e vinham assim e vai. A gente precisa deixar claro no texto, sabia, gente? Que se a gente não deixa claro, você vê, eu li, fiquei pensando mil coisas. O Igor, olha, o Igor já achou que era uma batida super forte. Então vamos esclarecer isso, Shayla. Explica melhor, Shayla, para nós esclarecermos. Deixa eu ler esse pedacinho como ficou, gente, só pra gente organizar e já está terminando. Vamos pro final, ó. Aí a gente estava andando muito bem. Aí ela foi me levar. Aí um carro estava passando pela curva devagar. Aí que o carro estava virando, nós vínhamos correndo. Eu quero que vocês observem qual a palavra que fica muito repetida nesse texto. Aí, ó, Shayla, fala pra mim onde aparece aí. Aí, a gente estava andando muito bem. Aí, mas tem outros, vai procurando. Aqui em cima, onde tá? Nossa, sua vista. O embaixo. Ah, tá, circular de outra cor, ah, tá. Eu vou pôr de outra cor pra ficar mais destacado, tá? Ó. Aí... Tem um monte de nada. Tem um monte de nada. É, mas depois, vamos... Calma por partes. Outro aqui, né? Ali, ó. Ali. Um carro estava... Aí. Na linha. Ó, ajuda aqui. Isso aí. Outro... Isso. Ali embaixo, Deu um pedacinho. da sua vista. Aí, é aqui. Aí a gente está aqui, né, Shayla? Isso mesmo. Ótimo. Nossa, quanto aí, Shayla? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou ler um trecho desse texto, vocês vão me dizer qual a palavra que o autor usou para dizer, para não dizer aí. Ele diz assim, ó. Então, um moço louro e belíssimo abriu a porta e olhou para ela. Nesta aula de revisão, foi possível observar no momento coletivo a colaboração da turma para tornar o texto mais bem escrito. Nas duplas, os alunos utilizaram alguns dos procedimentos explicitados no coletivo e revisaram um outro texto produzido. A professora pensou as duplas em função de seus conhecimentos e da possibilidade de colaboração existente entre eles, considerando os procedimentos de revisão requeridos. Os textos produzidos pelos alunos mostram bem o que foi apropriado durante o desenvolvimento desse trabalho. São evidência irrefutável de que quando se investe na formação dos alunos, não os subestimando e orientando-os com clareza sobre o que precisa ser apropriado, a aprendizagem é certa. Mais do que isso, inevitável.